Tem uma desvantagem que a gente não aprende a prática em si, mas a gente tem uma grande vantagem em poder visualizar novamente as aulas, tem mais trabalhos para reforçar o que foi perdido durante esse período. Vocês gostavam de ter o vídeo depois para poder repetir, é isso? Sim, essa vantagem. E a vantagem também de fazer prova no Moodle por questão do tempo, né? O período ficar, sei lá, uma semana disponível, com 3 horas para fazer, tem essa mais flexibilidade para poder trabalhar, desenvolver outras atividades. E como você se sentiu no retorno do trabalho, do ensino presencial? A gente se sente um pouco inseguro porque, de certa forma, algumas cadeiras a gente percebe que não se deu o devido valor que devia, né? Por conta de a gente não ter esse contato prático, muitas coisas a gente achava que era banal, mas ao retornar a gente percebe, pô, aquela questão que eu deixei para trás, eu menosprezei determinado conteúdo que hoje está me fazendo falta, eu tenho que correr atrás disso. E você se sente seguro no ambiente da UFRGS, em questão a Covid, ou proteção? Acredito que sim, até porque as salas são amplas e diz respeito à zootecnia, as turmas são pequenas, né? Então não tem grandes turmas de 40, 60 alunos. Você conseguiu manter algum contato com seus colegas, com a turma, ou foi só agora que conseguiu retomar? Não, sempre tivemos contatos, devido a alguns trabalhos em grupo que eram Aham. repassados, então a gente sempre teve. Certo. E tem alguma sugestão assim que ficou do trabalho do ensino remoto que você gostaria que fosse implantado? Eu gostaria que os professores disponibilizassem as aulas gravadas dele. Eu pedi para muitos, mas alguns se acham inseguros, acho que a gente vai publicar esse material, assim. Já seria uma de grande ajuda. Seria um ponto E positivo. um ponto positivo também é que alguns professores estão adotando as provas no Moodle ainda, né? Teve alguma dificuldade ali nas ferramentas? Nas ferramentas não, porque, né, tava com o meu computador, o conforto de casa, então nem tanto, assim, nada que a gente não conseguisse aprender, mas muitas vezes faltava internet, caía, conexão, essas coisas assim. Mas para mexer nas plataformas nem tanto, mas, né, a falta de recursos. Sim. E para você, assim, dá para destacar pontos positivos e negativos do ensino remoto, algo que a gente possa levar de aprendizado? Eu acho que com certeza, pelo menos eu consegui fazer vários estágios durante o ensino remoto, porque eu conseguia conciliar com as minhas aulas, né? Mas teve muita matéria e muito conteúdo que passou batido, assim, que eu sinto que eu não aprendi como eu deveria ter aprendido, que vai acabar pecando, assim, né? Pra minha atividade profissional futuramente. Sim. Alguma coisa que não foi aprofundada. É. E você tem alguma sugestão, assim, de algo que a gente poderia fazer, talvez um reforço, ou você ainda não... Eu acho que, tipo, por exemplo, as aulas práticas poderiam ser retomadas, né? Muito do que a gente viu presencial, a gente poderia ver online de novo e tal, rever e ter a prática de novo, né? Para relembrar o que foi apresentado na teoria e que a gente vai aplicar na prática. Tá. E você se sente seguro no ambiente universitário, no RU, nos locais? Com certeza, pelo menos eu, né, tô ali na rua, eu passei do portão para dentro, eu tô bem tranquila. Você se sentiu prejudicada de alguma forma pelo ensino remoto, além das práticas? Ou você conseguiu manter uma rotina de estudo? Consegui, foi bem desafiador, assim. No primeiro semestre eu sinto que eu não lembro nada. No primeiro semestre que teve remoto, sabe? Mas aí eu acabei me aprofundando e aperfeiçoando, assim, a maneira que eu ia me organizar para estudar, tendo uma rotina e tudo mais, aí eu consegui melhorar. Mas no início foi bem complicado. O que você está achando desse retorno ao presencial? É bem melhor, as cadeiras ficam bem mais dinâmica e mostram um pouco mais da realidade do curso, né? Porque a AD não combina. Sim, com essa área, né? É. E você conseguiu se adaptar ali no início, vindo do ensino médio ou de outra área? Conseguiu se adaptar ao ensino remoto? Mais ou menos, porque fica bem distante, era bem perdido, assim, não tinha... Informações eram poucas e não tinha muito para quem perguntar, digamos assim, né? Às vezes alguma dúvida, ficava bem distante. Você participava das aulas online? Da maioria, sim, algumas não tanto. Conseguiu tirar alguma coisa de positivo, assim, dessa experiência? Basicamente não, porque teve bastante professores que era só vídeo, teve professores que não apareciam, né? Eles só postavam vídeos, então ficava bem distante. Aí depois a prova às vezes nem era coerente com aquilo, daí era complicado às vezes. Tinha bastante conteúdo nas plataformas, eles disponibilizavam bastante conteúdo de auxílio. Essa parte das ferramentas funcionou bem?
Dependendo da cadeira, tinha bastante coisa para auxiliar e outras era bem precário, assim, não... Como é que foi essa experiência, assim? Você teve muita dificuldade de se adaptar, as disciplinas mais para o final do curso são mais pesadas, como é que foi? Então, eu tive uma dificuldade de me adaptar no início, porque o curso da agronomia da URGS ele tem essa particularidade de ser bastante prático, ter várias saídas a campo, ter aulas de laboratório. Então, acabou que a gente perdeu essas oportunidades e, querendo ou não, as aulas eram um pouco menos dinâmicas. Mas, por outro lado, acho que, principalmente para os alunos de final de curso, oportunizou a realização de estágios, que era uma coisa que era um pouco limitada por conta da nossa carga horária e da faculdade ser em turno integral. Sim, então tem pontos positivos e pontos negativos, mas quanto às aulas realmente foi bastante prejudicado, mas os professores se esforçaram dentro do possível para entregar o melhor que dava para o momento, né? Sim, a questão da adaptação. Sentiu muita falta do contato com seus colegas, de participar dos congressos, dos fóruns, das saídas de campo? Sim, bastante. Agora, com esse retorno presencial, a gente vê que, mesmo sendo mais pesado de carga horária, possivelmente é mais leve a dinâmica da aula, o jeito que a gente aprende acaba sendo menos solitário, assim, e focado em ler o material ou assistir uma aula. Como é que foi essa experiência com o ensino remoto, assim, essa coisa que tomou todo mundo de surpresa? Como é que foi ficar sem as aulas práticas, sem as saídas de campo? Foi bem difícil, porque pegou a etapa do curso que eu ia ter mais saídas de campo, né? E ainda mais em cadeiras que a prática e a extensão é essencial. Eu consegui, durante a pandemia, participar de atividades de extensão da faculdade, mas quando teve a liberação, né, de algumas práticas, então, durante a minha bolsa de extensão que eu participei, eu consegui realizar saídas, ter práticas com agricultores, que é essencial, e isso, na verdade, foi o que faltou para muitos colegas do curso e que agora, com o retorno presencial, também a gente consegue perceber que está sendo uma dificuldade para muitos colegas que não tiveram esse contato, né? Mas, falando um pouco sobre as aulas, no início foi bem difícil conseguir me adaptar ao ensino remoto, a estar passando horas na frente da tela de um computador. Foi bem difícil na concentração, mas depois a gente pegou meio que a prática, né? Criou um método de estudo, e até para voltar agora para o presencial foi um pouquinho difícil, complicado, mas é muito importante a gente voltar para o presencial para ter essa prática, para ter o contato direto com os nossos colegas e principalmente com os nossos professores. Você é daqui de Porto Alegre ou é do interior? Eu sou daqui de Porto Alegre. E você conseguiu manter contato com seus colegas? Ou, na verdade, no fim, todo mundo ficou só no computador? O contato que eu tive foi no computador mesmo, foi bem difícil, assim. A gente tinha que ficar em isolamento, né? A gente teve que ficar no isolamento, mas, como eu disse, mais pro final, assim, do período do EAD, eu consegui voltar para a universidade, porque voltaram... A experiência eu entendo como muito interessante, no sentido assim, antes da pandemia, tá? Eu tinha a impressão que tanto o EAD quanto o remoto, eles eram muito limitadores, né? A gente não tinha o aprendizado adequado. E, na verdade, para mim foi uma surpresa positiva, entender que não estar presencialmente não necessariamente limita o aprendizado. Nos primeiros dias que nós paramos, eu rapidamente fui fazer os cursos que haviam no Lumina sobre as nossas ferramentas, então principalmente sobre não só o Moodle, mas o MConf, enfim. E eu comecei logo em seguida, assim que foi autorizado pelo Ministério, eu consegui a autorização dos alunos e a gente voltou até a aula. E assim, o primeiro semestre, a participação dos alunos foi muito boa. Apesar das dificuldades de aprendizado, que todo mundo estava aprendendo a usar os sistemas,
né? Nós começamos a usar muito outras ferramentas que antes não eram nem pensadas, né? A própria questão do celular, né? De nós nos comunicarmos, nos informarmos, né? E a experiência foi muito positiva. O que aconteceu, assim, eu acho que mais para o final, é que as pessoas começaram a se envolver em outras atividades. E isso fazia o quê? Como a aula estava gravada, né? A gente teve muita gente que começou a assistir as aulas não mais simultaneamente. Então, apesar das aulas serem dadas de novo, quer dizer, da gente estar ali remotamente, mas online, né? Eu percebia que assim, não mais do que metade da turma estava assistindo. Tá? Muitos estavam fazendo estágio, então houve essa possibilidade também de você fazer duas coisas ao mesmo tempo, que antes não era possível. Mas eu acho que isso abre algo que a gente não pode perder, né? Que é, por exemplo, a possibilidade de nós encontrarmos o mundo sem sair de casa. Tá? Eu vejo que tanto disciplinas de outras universidades, como nós podermos dar disciplinas para alunos de outros locais, né? Ou até de outros países, é algo que a gente não pode deixar acabar. Né? Então, é uma questão, talvez, de dosar agora. Né? E eu acho que certas coisas a gente ganhou. Por exemplo, a gente voltou para o presencial, estou dando aula presencial agora, mas eu sempre fiz pequenos testes no início da aula. Agora, em vez de fazer no início da aula, eles fazem esses testes ao longo da semana pelo Moodle. Né? Então, a gente já começa a aula fazendo, né? Isso gera um ganho de tempo presencial e uma economia de papel. E além disso, quer dizer, há uma interação, porque nesse meio tempo o aluno pode descobrir as suas dúvidas e ter tempo de tirar a dúvida, né? Ou de estabelecer as perguntas para trazer já para o início da aula. Reforçar o conteúdo. Eu acho que assim, a gente teve, não foi um momento fácil para ninguém, né? Mas eu acho que ele propiciou possibilidades de aprendizado que a gente tem que trazer. Eu tive muito aluno, vários alunos, informando quando terminou o semestre, que para eles tinha sido muito interessante ter a gravação. Alguns porque têm ADH, né, ou outras limitações. A gente tem que pensar que a universidade cada vez mais tem que considerar o incluir. Né? E hoje, por exemplo, eu estou dando aula presencial, mas eu continuo gravando as aulas. Tá? Pelo menos o som das aulas estão gravadas, eu acompanho via Moodle. Para quem tem uma maior dificuldade de... Para quem não conseguiu manter a concentração, pode rever a aula de novo, pode usar isso para estudar. Né? Eu acho que, enfim, são caminhos que se abrem e que a gente não dá para andar para trás de volta. Né? A gente vai ter que usar, a gente ganhou ferramentas novas e agora a gente não tem mais o medo que a gente tinha das ferramentas. É verdade. Então, assim, se tem algo positivo que a gente pode tirar da pandemia, eu acho que uma delas é essa questão, né, de uma ampliação do mundo. Né, o mundo saiu de dentro da universidade. Né, a gente pode abranger o mundo de uma forma mais ampla. Porque eu normalmente não trabalho com EAD, com esse tipo de recursos, assim, eu não costumo utilizar, né? Então foi uma experiência nova, um pouco de adaptação às plataformas, também muito a questão da relação com os alunos, né? Os alunos, a gente não tem o feedback daquele momento dos alunos, né? A gente vê a lista de pessoas que está lá, mas não sabe até que ponto, inclusive, eles estão concentrados naquilo que a gente está falando. Mas eu acho que ao final, dentro das possibilidades, né, e daquela emergência que a gente estava vivendo, de certa forma conseguiu cumprir assim razoavelmente os objetivos, né? Sim, algumas atividades ficaram prejudicadas, né? As atividades de extensão, como é que você conseguiu tocar, os projetos dos pós-graduandos, como é que ficou? As atividades de extensão, elas sofreram uma desaceleração, vamos dizer assim, né? Algumas atividades menores, com menos pessoas, com todos aqueles cuidados, né, em relação à pandemia, né? Também na pós-graduação nós tivemos assim um atraso, principalmente nas atividades de campo, né? Trabalho de campo nós tivemos um atraso, uns 2 ou 3 estudantes acabaram se atrasando. Isso teve consequências, sem dúvida, tá? Eu acho que ainda agora a gente está conseguindo normalizar um pouco. E o que dá para a gente
pegar de positivo dessa experiência que a gente teve? Será que dá para a gente implantar alguma experiência positiva do ensino remoto e do trabalho remoto? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Mesmo essas atividades, né, online, atividades remotas, em algumas situações, eu acho que são válidas, né? E de positivo também a nossa capacidade de se adaptar, né? A nossa flexibilidade. Mas eu sou, assim, particularmente, eu acho muito importante esse contato pessoal, sabe? Então, é preciso avaliar bem, analisar bem e considerar esse aspecto, porque a vivência dos estudantes passa por estar aqui, por se relacionar com os colegas, com os professores. Como é que foi a sua experiência nesse trabalho remoto no meio da pandemia? Você conseguiu se adaptar bem? Conseguiu conciliar suas atividades? Como é que foi? Olha, teve um período inicial que foi bastante conturbado, até porque nós tínhamos na Congrade assim, um nível de trabalho em função da alteração, né, para o ERE, né, para o ensino remoto emergencial, que demandou muito trabalho da Congrade. Então, de início foi bastante complicado também ajustar os processos, que antes eram todos processos físicos, né, em papel, para processos eletrônicos, né. Mas uma vez isso superado, foi super tranquilo, assim, a gente criou novos meios de contato com os alunos através do WhatsApp. E, claro, reforçamos mais o e-mail, mas o WhatsApp foi muito usado, assim. Então, eu considero que me adaptei bem. Você sentiu falta de interação com os colegas? Você sentiu algum desconforto emocional por estar em isolamento social? A princípio, sim, né? Porque nós tínhamos e sempre tivemos um contato super bom aqui, né? Todos os colegas nos damos muito bem. Mas, assim... aos poucos também até mesmo este contato foi sendo transferido para as outras mídias, né? Então, assim, por exemplo, eu nunca deixei de conversar um dia sequer com o Marcos, que é o meu colega de Congrade. Eu falava com ele todos os dias, né? A palhaçada que fosse, podia ser de trabalho ou não, mas sempre em contato com o pessoal também. Talvez, assim, o pessoal que não trabalha tanto no meu setor, menos, né? Que aí sim a gente retomou mais no presencial, mas durante o ensino remoto e esse período de afastamento, com os meus colegas mais próximos eu tive contato diário. Que bom. E tem alguma coisa desse período de trabalho remoto que você acha que poderia ser implantado para a nossa carreira de técnico? Algo positivo que a gente poderia levar agora para o nosso trabalho? Eu acho que a tramitação de vários, por exemplo, processos por exemplo, da graduação para o meio eletrônico, fantástico, era uma coisa que já deveria ter acontecido, porque não tem justificativa para esse uso de tanto papel, assim, né? Então, claro, aí tem que adaptar os processos para que eles sejam seguros também, uma vez que eles entram numa rede, né? Sim. Mas, assim, eu acho que a gente tem... acho que é possível que a gente possa fazer alguns trabalhos, por exemplo, mais distantes daqui, que a gente possa ter uma jornada mais flexível, né? E para mim me pareceu super, até acho que trabalhei muito mais, porque acaba que isso aí é uma coisa que temos que começar a controlar também, porque quando estava em trabalho remoto, acabava que fim de semana eu trabalhava, de noite eu trabalhava, porque assim, os alunos eles não têm WhatsApp. Não, o WhatsApp não funciona das 8 às 5. Ou meia-noite me lembrei de uma coisa, eu vou mandar a mensagem. E assim sempre foi, entendeu? E até hoje é. Sim. Claro, um pouquinho menos, porque agora tem a possibilidade de vir aqui, mas também se não se lembrarem de ir na Congrade... Sabe que tem WhatsApp. Sabe que tem WhatsApp e vão sempre me contatar por ali, né? Sim. Primeiramente, sim, foi bem complicado no início, né? Porque nós não estávamos acostumados
esse tipo de trabalho remoto, né? E toda a parte da graduação também ainda estava muito na questão do processo físico, né? E do atendimento físico, né? Então, no começo foi bem trabalhoso, assim, bem estressante até, né? Mas com o passar do tempo, eu acho que a gente pode apontar, assim, alguns ganhos também na questão, assim, mais administrativa, né? Eu até entendo, assim, em relação ao ensino, eu acho que nós tivemos mais perdas do que ganhos, com alguns ganhos também, claro, né? Mas na nossa parte de atendimento ao público, eu acredito, assim, que a gente conseguiu otimizar muitos processos, vários processos, né? Que se fazia de uma forma mais demorada, né? Até com mais custos, né? Hoje, então, a gente conseguiu, assim, vários processos informatizar, muita coisa colocada no SEI, questão de estágios, né? De protocolos. Então, eu penso, assim, que essa questão da pandemia, apesar de todos os problemas que a gente teve, assim, tristemente, de tantas perdas, né? Por um lado, ele acabou nos mostrando que é possível a gente ter uma outra forma de organização do trabalho, né? Sim. De forma, não digo totalmente à distância, totalmente, mas mais híbrida, mais flexível. Eu acho que a gente consegue dar conta. Mais de liberdade, né? Exatamente. Até essa questão do trabalho híbrido é uma questão a se pensar de maneira bem importante, né? Sim. Em todos os aspectos. Eu como secretário de departamento na época, no início ali foi complicado, questão de ferramentas e documentação, que era tudo físico, a maioria física. Então teve essa transição, mas na reta final até que estava dando para dar conta do serviço, mas às vezes tendo que vir presencial para algumas coisas pontuais. Você teve que dar alguns plantões, então, presenciais, vir aqui para ver alguma coisa? Não plantão, dentro do horário, mas a cada 15 dias ou uma vez por semana tinha que vir aí. E você acha que dá para destacar algum ponto positivo, assim, dessa experiência? Alguma coisa que a gente pode implantar aqui na URGS? Talvez uma flexibilidade de horário? Tem alguma coisa que você já conseguiu pensar nisso ou ainda? No geral, eu vi de forma positiva esse trabalho remoto, porque nessa parte administrativa são coisas que agora, adaptando, dá para ser feitas remotamente, porque o acesso remoto, né? Avançou bastante. Avançou e eu acho que, no geral, é bom.